menina, o Carlos Eduardo Cardoso, acusado de ter atropelado e matado a própria mãe quando ela estava andando de bicicleta. Isso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a gente está vendo as imagens. A Eliana Cardoso tinha 59 anos e morreu na hora. E o que se sabe é que depois dele ter atropelado a mãe, o Carlos tentou fugir, atingiu um outro veículo, feriu outras 5 pessoas e acabou preso. A polícia descobriu que ele tinha um histórico de violência contra a mãe, como mostra esse flagrante aí. Coloca pra gente, diretor. Quanta crueldade, né? Tô vendo aqui também a reação de vocês. Pois esse vídeo foi feito pela irmã do Carlos, filha da Eliana, que é a Lara, que está comigo hoje aqui. Oi, Lara. Em primeiro lugar, deixa eu dar um abraço em você. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, os meus sentimentos pelo que aconteceu com a sua mãe. A gente vem acompanhando essa história aí desde o início da semana. Deve estar sendo muito difícil para você, para o seu pai, né? Como é que vocês estão, hein? Primeiramente, muito obrigada pelos sentimentos. E sim, é uma perda muito grande, é uma perda irreparável, né? Nada vai trazer a minha mãe de volta, nada vai tirar essa dor, mas com o tempo a gente espera que os nossos corações sejam confortados. Acalmados, né? Exatamente. Como é que está o seu pai, hein, com tudo isso? Muito fragilizado, muito traumatizado. O meu pai também, né, sofria os mesmos abusos psicológicos que a minha mãe vinha sofrendo há anos, inclusive eu também sofria. Então, foram 2 perdas, né? Ele perdeu a esposa, perdeu o filho, que está preso, e que com certeza vai pagar pelo que fez. Então, ele tem essa consciência que também o machuca muito. Como é que você recebeu a notícia? Conta um pouquinho pra gente. O que você lembra desse dia? Bom, eu estava em Niterói com os meus amigos, tendo um dia normal, um dia feliz. Estava, inclusive, no restaurante, no Outback. E aí uma amiga me liga. Eu atendo normalmente, a voz dela trêmula, nervosa. E aí ela só me diz assim: Lara, liga para alguém da sua família. Aconteceu um acidente envolvendo sua mãe e o seu irmão. Passou tudo pela minha cabeça, menos o fato, né? Porque a gente nunca espera. Por mais que a gente esteja, assim, consciente, né, da violência, da agressão, por mais que a gente tenha plena consciência do que pode vir a acontecer, a gente nunca espera que isso realmente aconteça. Porque a gente sempre quer acreditar na bondade das pessoas. Sim, né? verdade. Então, eu imediatamente liguei para minha mãe primeiro. Ela foi a minha primeira opção. Eu sempre ligava para ela primeiro, ela estava sempre ali para atender. O telefone caiu direto na caixa postal e aí eu entrei em contato com meu pai, que estava desesperado, até tentou me poupar no momento, não queria me falar a verdade, não queria me dizer o que tinha acontecido, só falava assim: filha, vem para Campos amanhã. A essa altura você já sabia, ou seu pai já sabia, que tinha sido seu irmão que tinha atropelado a sua mãe, ou ainda não? Sim, já sabia. Ele chegou, né, logo após o ocorrido. E aí ele que reconheceu o corpo da minha mãe. Então, quer dizer, você está contando pra gente que você nunca tinha passado pela sua cabeça que seu irmão fosse capaz de chegar a esse ponto, né? De tirar a vida da própria mãe, né? Mesmo ele sendo um homem extremamente violento. A gente teve uma amostra aqui com esse vídeo, né? Nunca tinha passado pela cabeça de que ele pudesse chegar a esse ponto. Na verdade, já tinha passado, sim. Já tinha passado várias vezes. Inclusive, eu fui à delegacia diversas vezes para denunciar. Mas a esperança de que aquilo não aconteça, né? Então, quando eu mencionei sobre não vir isso na minha cabeça, eu não estava consciente que estava nesse grau, né, que a violência estava tão grave, porque a minha mãe, como eu morava fora já há 4 anos, a minha mãe e meu pai tentavam me preservar, eles não me contavam o que estava acontecendo de verdade, né, as ameaças, as agressões que eram frequentes, as chantagens, então eu não estava 100% consciente do que estava acontecendo nos últimos 4 anos, desde que eu saí de casa. Eles, de uma certa forma, editavam para que você não ficasse tão chateada com tudo isso. Mas você quer dizer, você está contando pra gente
gente, que cenas como essa, que aliás, mexe com qualquer um assistir esse vídeo que você fez, inclusive, desse flagrante, né? Quer dizer, como mãe, que eu sou como filha também, mexe com qualquer ser humano. Então, quando é que você gravou isso? Conta um pouquinho pra gente. O que fez você falar assim, não, vou fazer esse flagrante aqui? Era meio que uma sensação de um basta, pelo que você já tinha vivenciado, pelo que você já tinha visto que estava acontecendo dentro de casa? Então, eu comecei a presenciar as agressões do meu irmão contra a minha mãe já na minha adolescência. Na verdade, antes da minha adolescência. Eu ainda era uma criança, ele é 8 anos mais velho que eu, então eu ainda não entendia no começo o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu precisava pedir ajuda. O meu pai sempre trabalhou como representante farmacêutico, então ele viajava. Praticamente toda semana ele estava viajando, passava 2, 3 dias fora de casa e ficava eu, o meu irmão e a minha mãe, né? Então, 2 mulheres com ele. E ele sempre se aproveitou disso para conseguir manipular a minha mãe, né? Ele se aproveitava que estava sozinho comigo e com ela, e aí tentava tirar as coisas dela, falava de forma grotesca, e qualquer não que ele ouvia já era motivo para uma agressão, já era motivo para uma violência. E aí eu comecei a entrar, eu sempre entrava em aflito com ele, eu defendia, entrava na frente. Eu defender a sua mãe? Sim, todas as vezes. Sobrava para você? Exato, ele começou a me agredir, porque eu via o que ele fazia e eu não conseguia ficar quieta. Eu, mesmo sendo muito menor, eu dava o meu jeito. Eu entrava na frente, eu batia de volta, eu falava, para você bater nela, você vai ter que bater em mim primeiro, e ele batia. E ele batia, olha. E ele batia. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Isso começou, ele tinha seus 17, né, então os meus 9 anos de idade, assim. Eu me lembro de, com 10, 11 anos de idade, já ir à delegacia, sozinha, desesperada, chorando, pedindo ajuda, porque eu não sabia, eu era uma criança, eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas, à medida que eu fui crescendo e fui tomando ainda mais consciência, eu percebi que não podia ficar assim. E ninguém conseguia parar ele, porque ele começou a ficar forte, ele começou a trabalhar até com fisiculturismo, e ele era imparável, ele se sentia o Hulk, assim, sabe? Ele quebrava tudo que tinha pela frente, ele falava que enfrentava qualquer um, e a gente ia até a polícia. Eu cheguei a denunciar diversas vezes, e todas as vezes que eu cheguei à delegacia sozinha, foi, assim, praticamente impossível, para não dizer impossível, completar uma denúncia. E isso... Por quê? O que a polícia, o que os policiais falavam pra você quando você chegava lá pra fazer essa denúncia? Quando eu ia sozinha e não era eu que havia sido agredida, o comportamento dos policiais era o seguinte: foi você que foi agredida hoje? E aí eu respondia, hoje não, mas eu fui agredida tal dia. Hoje ele agrediu a minha mãe. Então somente a sua mãe pode prestar ocorrência. Essa era a resposta. E como é que a sua mãe reagia com tudo isso? Porque a gente vê ali nesse vídeo, nesse flagrante que você fez, ela ali apanhando dele, uma das inúmeras vezes pelo que você está contando pra gente. Como é que ela reagia? O que ela falava pro seu irmão? Como é que era isso? Pra gente entender melhor. Ela era mãe, ela tinha esperança que ele fosse melhorar, ela tinha muito amor pelo filho, né? Você imagina você gerar uma criança, você cuidar, você criar. E ao passar do tempo, esse amor se transformou num medo. Porque ela percebia a violência, só que ela era vítima. Ela temia pelo pior também. Ela sempre teve medo. Sempre teve medo. E ela não tinha o que fazer. Ela era uma mulher sendo agredida por um homem maior, mais forte, com mais voz, que era mais ouvido pela sociedade, porque até quando os policiais foram à nossa casa, quando eu fui agredida, inclusive os policiais me viram desconfigurada, tinha tudo para ter uma prisão em flagrante. Os policiais chegaram a me assediar e não levar meu irmão preso. O meu irmão conseguiu, inclusive, manipular os policiais ficaram ali conversando com meu irmão, pegaram, foram embora. E nada aconteceu. Eu tinha 19 anos e foi nesse dia que eu gravei o áudio, que inclusive também foi exposto à mídia. Respondendo a sua pergunta sobre quando e por que eu decidi gravar esse vídeo,
Depois de recorrer à delegacia, depois de recorrer à justiça, depois de tentar inúmeras vezes, a minha opção era expor na internet. Era isso que eu pensava. De ser descredibilizada, né? Que é mais forte. Além de ser vítima, assim como sua mãe, seu pai também, pelo que eu soube, também sofria agressões? Ele também sofria? O meu pai também era vítima, porque eles entraram em um estado de, assim, eu não posso dizer não pra você, senão você vai me bater, você vai quebrar o que eu tenho. Medo mesmo, medo, constante medo. E não só agressão física, mas destruição de bens materiais. Ele chegou a quebrar o carro da minha mãe 2 vezes. Celulares, inúmeros celulares. Ele já quebrou celular meu. Inclusive o meu carro, né? Depois de a gente vender todos os nossos bens, o meu pai vendeu todos os bens que ele tinha para pagar a faculdade de medicina que ele fez. Ele quebrou até o meu carro que eu dei para o meu pai trabalhar. Meu pai não tinha como trabalhar mais, porque estava devendo muito no banco, não tinha mais o que fazer, e aí vendeu o carro. Desculpa. Se você não tem problema nenhum. O programa Viva, eu vou beber uma aguinha. Muitas histórias, muitas lembranças e ruins, tristes, né? Revoltantes, na verdade. Eu vou te falar, ouvindo você aqui pela primeira vez, nossa, tudo que você testemunhou, sofreu junto com a sua família, para chegar onde chegou também, quer dizer, recorreu à polícia, foi à delegacia, algumas vezes, né, não levaram em consideração, então por isso que você gravou, então, é isso que você está contando pra gente, gravou e falou, agora sim eu tenho uma prova, já que você disse que eu não apanhei hoje, foi ontem, e que não dá para fazer a denúncia, então vou gravar essa prova, foi por isso. Exatamente, e uma coisa, inclusive, que eu gostaria muito de pontuar, é a questão do julgamento, porque eu venho sido muito julgada, e o meu pai também, sobre a omissão. Como assim você está filmando e você não está ali defendendo? E aí eu gostaria de pontuar 2 pontos. O primeiro ponto, eu defendi todas as vezes. E eu fui agredida apanhou, inclusive. Todas as vezes. E nada aconteceu. Eu recorri à justiça e nada aconteceu. Então, se a minha palavra não bastava, então uma prova provavelmente bastaria. Aquela foi a única vez que eu não interferi. Para poder gravar. Porque se ele me vê gravando, ele quebra o meu celular e aí eu não tenho a prova. Assim como ele já tinha feito outras vezes. Depois das suas tentativas de denúncia que não deram certo. Agora, é um absurdo, inclusive, quero comentar isso com você. A internet, né, tem dessas coisas. As pessoas criticarem você por ter abandonado também a família, porque você não mora na casa dos seus pais, ter abandonado a família diante de toda a tristeza que você está passando, né? Todo o sofrimento, todos os sentimentos nesse momento, quer dizer, zero empatia, as pessoas ainda culpando você. Eu achei isso um absurdo. Isso deve ter mexido demais com você, não mexeu, não? Na verdade, eu tô 100% focada em cuidar do meu pai e em me fortalecer, né, emocionalmente. Então, eu não tô dando importância para o que essas pessoas estão falando. Para mim, elas não significam absolutamente nada. Eu sei da minha verdade, eu tenho plena consciência do que eu vivi. Somente eu sei o que eu vivi. E eu estou aqui justamente para defender o meu posicionamento e para dizer que eu defendi a minha mãe, sim. Inclusive, esse foi o motivo por eu ter saído de casa. Porque eu percebi que dentro daquele ambiente onde os meus pais já haviam adoecido, eu também estava adoecendo. Existe uma coisa que até a minha psicóloga me explicou, que após você viver muito tempo sofrendo abuso, o seu próprio cérebro vai se acostumando com aquilo para a sua própria defesa. Você acaba normalizando certos comportamentos. E eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo. Então eu falei, não, eu preciso sair. Eu preciso sair para eu me curar e conseguir cuidar deles. A gente tem que estar bem para poder também ajudar o outro, né? E também na questão financeira, eu preciso ter um mínimo, né, de liberdade financeira para que eu consiga cuidar dos meus pais, prestar um cuidado emocional, também uma liberdade para eles conseguirem sair dessa casa, dessa dependência emocional desse filho que só abusa, que só, né, tira, suga a vida, o sangue. E é viciado também, ele é viciado em drogas. Sim. Há muito tempo isso? E drogas pesadas. Bom, o que falando do quê? De cocaína? Cocaína é o que a gente tem de certeza, né? Eu não posso afirmar outras drogas, mas ao que tudo indica, pelas evidências, a gente imagina que crack também.
Você acha que ele ficou mais violento depois disso? Depois que começou a se viciar? A gente sabe que a droga, ela só potencializa o que a pessoa já é, né? Então, sim, a coragem, ela aumenta, mas eu não acredito que isso tenha influenciado o caráter dele. As drogas só deram mais coragem para ele fazer o que ele, na verdade, sempre foi capaz de fazer. Violento. E já mostrava isso, né, todos esses anos. Violência dele. Violento e ingrato, pelo jeito, porque a família acabou tendo uma dívida para poder dar a chance, a oportunidade a ele a cursar medicina, né, pelo que eu soube. Ele estava cursando, ele estava há um mês de se formar. Que absurdo. Ele estava um mês, não sabia disso. Você não sabia? Não. Um mês de se formar. Olha, o meu pai vendeu uma casa, vendeu o carro dele, vendeu o carro da minha mãe, uma moto, pegou vários empréstimos. O meu pai, assim, a gente nunca veio de uma família rica, mas a gente também nunca teve nada, assim, a faltar, né? Mas o meu pai, ele deu tudo que ele tinha para formar esse filho, e não só formar, dar tudo do bem e do melhor. Ele tinha tudo que ele queria, a hora que ele queria, e sem poder. O meu pai fazia isso sem poder fazer. Fazia por amor e por dependência, porque já era uma doença, né? Só que ele não enxergava, nem ele, nem a minha mãe. Por isso eles não tinham forças para sair. O que você espera da justiça a partir de agora? Apenas que a justiça seja feita e que essa realidade, né, mude. Que as mulheres tenham força, tenham voz, que elas consigam sair desse ciclo vicioso e doentio, e não apenas isso, que elas consigam receber ajuda. Porque uma delegacia da mulher não conseguir prestar suporte à mulher, eu acho isso muito contraditório. É absurdo. Não é simplesmente fazer uma denúncia. Você chega na delegacia, uma realidade numa madrugada de uma delegacia, é você chegar lá, sentar e ficar 4, 5 horas esperando. Está pedindo socorro, né? Algo muito ruim está acontecendo num lar que é para ser um ambiente saudável, né? Agora, você tem medo do seu irmão solto? Ele está preso nesse momento, mas você tem medo dele ficar solto enquanto espera julgamento? Olha, eu acredito que não há possibilidade disso, porque Tomara, né? A justiça, a gente tem provas suficientes, então, no momento eu não tenho medo, porque eu confio que a justiça fará o que ela tem de fazer. Mas sim, a liberdade dele traz a mim e ao meu pai, e acredito que a todas as outras pessoas, risco de vida. Porque uma pessoa que tem condutas como a dele, como as dele, né, que são milhares, é uma pessoa que traz risco, né? Em constante tempo, em constante... A qualquer um, dentro de casa e fora de casa, até como médico. No trânsito, né, em sociedade. Como é que uma pessoa que tem atitudes como essa se comporta em sociedade? Não? Então, ele solto, ele é um risco a todos. Eu acredito que a defesa, eu estou vendo aqui, o advogado está com a gente, é o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Obrigada, Hulk, dá o microfone para ele. Patrícia. Vocês devem ter pedido na justiça que ele fique preso até o julgamento, né? Sim, ele já está preso, já foi decretada a prisão preventiva dele. Essa prisão preventiva ela é decretada sem prazo, então ele pode continuar preso durante todo o processo. Obrigada, Eduardo. Agora, como é que você e sua família, onde vocês têm buscado o apoio, você, seu pai, num momento assim como esse, depois de uma tragédia dessa, de perder uma mãe, como você disse, né? Seu pai perdeu a mulher dele, né? Como é que onde vocês têm buscado apoio, onde vocês têm se fortalecido? Sabe uma coisa que chamou minha atenção enquanto conversava com você? Você é super jovem e ao mesmo tempo muito madura. Eu acho que muito diante de tudo que você também vivenciou, né? Você tem essa noção? Eu te agradeço muito, Patrícia. Às vezes a gente é obrigada a amadurecer para sobreviver, né? Ou a gente amadurece, ou a gente se perde. No caso dele, ele se perdeu, foi uma escolha dele. E a gente colhe o que a gente planta. Eu tô aqui fazendo o que eu posso nesse momento pelo meu pai. Infelizmente, eu não consegui fazer pela minha mãe. Eu não tive tempo, porque eu estava no meu caminho, né? Eu consegui sair de casa nova, com os meus 20 anos. Eu consegui abrir a minha empresa. Eu consegui criar uma marca na internet. Eu consegui estudar atuação. Eu consegui gravar uma série. Eu consegui, enfim, atingir
grandes conquistas que eu me orgulho muito e que eu tenho certeza que a minha mãe também se orgulhava, porque ela falava disso o tempo todo para todo mundo, com muito orgulho. Mas assim, eu tenho certeza que pelo meu pai eu vou conseguir fazer o que eu não consegui fazer por ela, vou conseguir dar para ele um futuro, né, e que ele tenha uma vida nesse momento mais tranquila, menos traumatizada, porque ele está muito traumatizado por tudo que ele viveu. O tempo todo ele acha que tem que esconder a carteira, ele acha que tem que esconder os cartões, ele acha que tem que viver com medo. Se ele está dormindo e você vai acordar, ele já se acorda assim com susto. Traumatizado, então, né? Traumatizado. E, mais uma vez, eu gostaria de pontuar essa questão das mulheres, porque o que a minha mãe não teve, eu preciso que vocês que estejam aí nos ouvindo tenham, que é coragem. Não se calem. E mesmo que vocês não consigam falar, vocês não são culpadas. Porque culpar, responsabilizar uma vítima por uma agressão é tão violento quanto a própria agressão. E é isso que estão fazendo comigo nesse momento na internet, né? Dizendo que eu fui uma filha omissa, que eu fui embora. Estão me violentando tanto quanto o meu irmão me violentou. Porque eu também sou uma vítima. Exato. E eu também sou uma mulher. Que eu fiz o que eu pude, sei que fiz. E mesmo se eu não tivesse feito, eu era vítima. Eu merecia apoio e não julgamento da sociedade. Apanhou, tentou ajudar a família, foi na polícia. A polícia não aceitou a denúncia. Quer dizer, isso poderia ter sido evitado. Exatamente. Isso poderia ter sido evitado. Omissa você não foi, contou pra gente aqui. Então, assim, olha, Lara, quero agradecer muitíssimo. Eu soube que o Carlos foi indiciado aí pelos crimes de feminicídio, lesão corporal, por ter dirigido também sob efeito de entorpecente. Quero agradecer você por esse desabafo, por essa conversa, pela confiança, por ter falado sobre tudo isso pela primeira vez. Deu para ver que isso estava aqui, ó, dentro de você. E por ter viajado a noite toda para estar aqui hoje. Você veio de Campos dos Goytacazes, né? Veio de carro, depois pegou avião, enfim, para estar aqui hoje falando sobre esse assunto pela primeira vez. Obrigada, viu? E muita força para você e para o seu pai nesse momento. Eu te agradeço pela compaixão e eu precisava realmente falar, estava engasgado, inclusive eu não falei antes porque eu precisava do momento certo e ele chegou, então é isso. Vamos continuar esperando que a justiça seja feita, vamos continuar esperando que os casos de feminicídio diminuam e acabem de uma vez por todas, porque a gente merece ser respeitada, a gente merece ter o nosso espaço, a gente merece estar segura e o Estado é responsável por isso, né? A justiça, as instituições têm que cuidar, mesmo quando a vítima não consegue falar, mesmo quando a vítima não tem coragem de falar, ela é vítima, ela precisa de ajuda. Ela já tem dificuldade de ir lá, né, de procurar a delegacia para falar, muitas vezes fica com vergonha, muitas vezes tem medo também, enfim. E aí chega lá e não dá em nada. É assim, muito triste você estar contando isso pra gente. Eu não sabia de todos esses bastidores da história, mas muito, muito, muito obrigada mesmo pela confiança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo rapidinho, prometo, e volto já já. Deixa eu dar um abraço em você. Lara, obrigada, viu?